Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o que significa a quarta-feira de cinzas dentro da Igreja Católica. A quarta-feira de cinzas, como todos sabemos, é o dia seguinte ao Carnaval. Este Carnaval hoje tão mundanizado, paganizado e até mesmo satanizado. Já foi uma festa cristã. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma. A quaresma significa um período de reflexão, de arrependimento, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa. São exatamente 40 dias, descontando os domingos, que são sempre dias de alegria. Quaresma vem da palavra 40, uma clara referência ao tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo esteve no deserto e o demônio lhe fez várias tentações, conforme relatado nos evangelhos. Este dia é um dia propício para a reflexão, arrependimento dos pecados e para fazer jejum, principalmente deixando de comer carne vermelha e, em vez dela, se alimentando de peixe. Pois desta forma recordam o jejum feito pelo próprio Jesus, quando ele esteve no deserto e foi desafiado e provocado pelo demônio. Além disso, a quarta-feira de cinzas é um dia em que se deve ir à Santa Missa. E nesta missa, os presentes recebem a imposição das cinzas. As cinzas, um detalhe interessante, são provenientes dos ramos queimados que foram utilizados no domingo de Ramos do ano anterior. Ou seja, os ramos que os católicos usam na procissão no dia anterior à Páscoa do Senhor, lembrando também dos evangelhos, que estenderam ramos de palmeiras quando nosso Senhor entrava em Jerusalém. Daí vem o domingo de Ramos. Estes mesmos ramos, eles são guardados e eles são queimados e as cinzas destes ramos são usadas para a imposição nos fiéis na Santa Missa da quarta-feira de cinzas. Então, o padre, em cada igreja católica, ele coloca na testa, ou ele traça uma cruz na testa de cada fiel com estas cinzas, enquanto ele recita as seguintes palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou ainda, tu és pó e ao pó voltarás. Certamente isto sinaliza o estado de penitência em que se deverá guardar o período da quaresma, bem como representa a fragilidade humana, tão bem descrita no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, logo depois da queda no pecado. Este é um breve resumo do significado da quarta-feira de cinzas para a Igreja Católica. Por coincidência, neste ano de 2023, se celebra também a solenidade, ou melhor, a festividade da Cátedra de Pedro. O que significa esta festividade? Conforme Mateus capítulo 16, versículo 18, nosso Senhor disse as seguintes palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Hoje é exatamente o dia da Cátedra de São Pedro. Cátedra quer dizer cadeira. Não sabemos bem como se originou esta festa, mas é certo que existe uma inscrição datada do ano 370, atribuída ao Papa São Dámaso, falando de uma cadeira portátil dentro do Vaticano, que é considerada a cátedra ou a cadeira do apóstolo Pedro. A Cátedra de São Pedro era comemorada originalmente em duas datas, que marcaram as mais importantes etapas da missão deixada ao apóstolo pelo próprio Cristo.
A primeira, em 18 de janeiro, se comemorava a sua posse em Roma. A segunda, em 22 de fevereiro, marca o aparecimento do cristianismo em Antioquia, onde Pedro foi o primeiro bispo. Por se tratar de uma das mais expressivas datas da Igreja, o martirológio romano decidiu unificar os 2 dias e festejar apenas o dia 22 de fevereiro, que é a mesma data do livro Dispositio Martyrium, único motivo da escolha para a celebração. Cátedra significa símbolo da autoridade e do magistério do bispo, neste caso o bispo de Roma. É daí que se origina a palavra catedral, cátedra, catedral, ou a igreja mãe de uma diocese. Estabeleceu-se então a Cátedra de São Pedro, para marcar a sua autoridade sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Sem dúvida alguma, foi o mais importante dos escolhidos por Jesus Cristo, o apóstolo Pedro. Recebendo a incumbência de se tornar a pedra sobre a qual seria edificada a sua igreja, Pedro assumiu seu lugar de líder, atendendo à vontade explícita de Jesus, que lhe assinalou a tarefa de pathere em grego, isto é, guiar o novo povo de Deus, a igreja. Pathere vem do grego e, em português, apacentar. Lembramos de Dom Henrique Soares da Costa, o bispo de Palmares, Pernambuco, que tinha o lema in Christo pathere, ou seja, apacentar em Cristo. Veremos de fato que Pedro, desempenhando depois da ascensão o papel de guia, presidiu a eleição de Matias, em substituição a Judas, foi orador do dia de Pentecostes, enfrentou a perseguição de Herodes Agripa, que pretendia matá-lo, implantou as fortes raízes do catolicismo em Antioquia e então partiu para Roma, onde reinava o imperador Cláudio. Nesta época, a igreja ganhou grande força com a determinação de São Pedro. Alguns fatos históricos podem ser comprovados através da epístola ou da carta de São Paulo aos Romanos, escrita no ano de 57. Nela, o apóstolo Paulo descreve o crescimento da fé cristã em todos os territórios dos domínios deste império, certamente como obra de Pedro. Mas foi na capital Roma que Pedro deu um impulso gigantesco à expansão do evangelho, até o seu martírio e a morte, que aconteceram na cidade sede de toda a igreja. Conforme constatação extraída dos registros das tradições narradas na época e aceita por unanimidade pelos estudiosos, inclusive os não cristãos ou não católicos. Posteriormente foram atestadas de modo histórico e irrefutável pelas escavações feitas em 1939, por ordem do Papa Pio XII, nas Grutas Vaticanas, bem embaixo da Basílica de São Pedro, e cujos resultados foram acolhidos favoravelmente também pelos estudiosos não católicos. Hoje dessa cadeira restam apenas algumas relíquias de madeira, conservadas e honradas, num lugar onde o grande artista Bernini levantou um monumento grandioso em honra do primeiro Papa, a Basílica de São Pedro. Escavações feitas por cientistas de diversas nações também provam que os restos mortais de São Pedro se encontram debaixo do mesmo Vaticano, que se torna assim símbolo de unidade da Igreja Universal. A celebração da festa da Cátedra de São Pedro tem o significado e o apelo à unidade dos cristãos, sob a liderança do Papa, representante visível de Cristo. O Evangelho nos une a Pedro, mas também a todos os apóstolos e membros da Igreja. São Pedro, apóstolo, rogai por nós.